Regimental, por 10 minutos, o vereador Chico Louco. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, a plateia aqui presente, ao público que nos assiste em suas residências, e a mídia da mesmice, que hoje quem está na mesmice sou eu. A mesmice que eu tenho a falar hoje é justamente da eficiência administrativa. Eu falo isso toda semana. Nós precisamos, em nossa cidade, pensar nesse tema, eficiência administrativa. Veio aqui essa casa hoje o Tenente-Coronel Alexandre Wellington de Souza e mostrou que a Polícia Militar de São Carlos tem ótimos índices de eficiência. Ou seja, ali tem uma administração eficiente. Por quê? Ele provou aqui para nós todos que os indicadores criminais em São Carlos estão diminuindo graças ao trabalho da Polícia Militar. Isso é motivo de orgulho para nós, cidadãos são-carlenses, termos aqui uma polícia que funciona e que está atingindo suas metas. Por outro lado, ele apontou aqui ações esperadas da Câmara Municipal. Veja, ele citou 8 ações que o município, na verdade não é a Câmara Municipal, é da municipalidade, que o município precisa tomar providência. Dentre essas 8, 6 partiriam da Secretaria de Serviços Públicos. Ou seja, o secretário de Serviços Públicos precisa acordar, precisa despertar para um trabalho mais eficiente. A gente fala toda semana aqui inúmeras indicações de vereadores, solicitando poda de mato, solicitando tapa-buraco, solicitando adequação do pavimento, do calçamento, melhorias na iluminação pública, reaparelhamento das áreas de lazer. Alguns vereadores aqui até de início se empreenderam nesse gesto de melhorar essas áreas públicas. Então, dentre 8 ações esperadas, 6 dependem da Secretaria de Serviços Públicos. Eu gostaria de fazer um apelo ao secretário de Serviços Públicos para que tome providências, ou ao prefeito Arthur Garcia, para que tome providências para que essa secretaria não nos deixe passar por mais constrangimentos que nós estamos tendo. O vereador Rosalei Françoso esteve aqui, mostrou as dificuldades com a poda de mato. Realmente, isso foi citado até pelo vereador Sérgio Rocha, que pode ser que com a seca agora venha naturalmente surgindo focos de incêndio na cidade, e que quem realmente vai cuidar da limpeza será o bombeiro apagando ou carpinando na marra aquilo que for foco de incêndio. Então a Secretaria de Serviços Públicos precisa se adequar, buscar essa eficiência, ou o prefeito municipal tem que trocar esse cargo. Não é possível, nós já estamos há 1 ano e 4 meses no governo e nós estamos aguardando providências, tapa-buraco que não funciona, mato que está crescendo, que ninguém poda. A cidade não aguenta mais. Em relação a uma outra questão que a cidade noticia hoje, o Hospital Escola está recebendo um recurso de 7,5 milhões que vem do Ministério, pela EBSER, para investir em uma UTI e centro cirúrgico. Muito bom. Só que para 10 leitos de UTI, eu sou intensivista, sou neurologista intensivista, a gente sabe que melhora bastante o atendimento, mas eu acredito que nesse momento tem sido pouco. Por quê? Eu estou aqui em São Carlos, vão completar 24 anos. Há 23 anos que eu moro aqui. A gente vê que a Santa Casa de São Carlos não expandiu 1 centímetro sequer. Não expandiu, não aumentou o número de leitos. E nós aguardamos ansiosos por esse hospital escola. Então, nós, políticos, temos que nos unir. Nós temos realmente eleger deputados federais, deputados estaduais, e quando eu falo deputados, é no plural, porque um só não está dando conta. Nós temos que ter deputados estaduais, no mínimo 2, e também, por que não, 2 deputados federais, para que a cidade de São Carlos, a exemplo do que aconteceu com a cidade de São José do Rio Preto, há cerca de 30 anos atrás, um boom, uma expansão do serviço de saúde, a cidade cresceu a partir do hospital de base, a cidade de São Carlos imite esse modelo e faça crescer, faça prosperar, assim como a cidade de Barretos. Há 25 anos atrás, o Hospital de Câncer de Barretos estava iniciando suas atividades. Veja o tamanho que aquilo tomou. Hoje a cidade de Barretos tem serviços de excelência no interior, supera as cidades de Campinas, Ribeirão Preto e até São José do Rio Preto, em termos de qualidade em serviços hospitalares. Nós temos que unir as mãos dos políticos, da cidade de São Carlos, a sociedade são carlense tem que se unir, porque uma reforma, uma revolução na área da saúde vai gerar empregos, vai
vai gerar riqueza, vai gerar serviço para a cidade de São Carlos. E não é só a população mais carente que lucra. O comércio vai lucrar, os restaurantes vão lucrar, a cidade vai crescer. É oportuno e necessário investimento para ampliação, modernização do Hospital Universitário de São Carlos, para que ele venha a funcionar na plenitude. É um desejo de todos nós, é uma necessidade da população. Um outro tema muito importante, que o vereador Marquinhos Amaral tocou aqui, em relação ao serviço. A um serviço especificamente ele citou, mas há vários serviços na Santa Casa de São Carlos que estão deixando a desejar. Por exemplo, o serviço de neurologia e neurocirurgia, que há uns anos atrás não existia um plantão presencial e hoje existe. E há muitas queixas desse serviço. O serviço de cirurgia, que existe um plantão presencial, também há muitas queixas. Agora, veja só, quando em um hotel você vai ao restaurante, ele está desorganizado. Você vai, as acomodações aos quartos, eles estão mal arrumados. Você vai à recepção, ela não está devidamente limpa. O problema é cada setor ou é a governança desse hotel? O problema não é de cada setor, está faltando governança. E me parece que ao longo dessas décadas, dessas 2 ou 3 décadas, a administração da Santa Casa não tem providenciado o devido controle desses serviços. É muito lamentável a gente ouvir críticas a um serviço que está aqui em São Carlos e em outras 3 cidades. Aqui em São Carlos, o vereador Marquinhos apontou problemas, mas eu pergunto, será que esses problemas não teriam uma origem na governança, na administração da Santa Casa de São Carlos, que sempre reclamou do tal do extrateto que a prefeitura não pagava? Já não reclama mais. Qual é a queixa de Santa Casa hoje? Então, reclamar de um serviço, eu quero observar os demais. Eu quero a observação dos demais. Como é que está a maternidade? Já houve aqui nessa casa, nos últimos meses, reclamações em relação à maternidade. É a mesma Santa Casa. Então, são serviços diferentes e nós temos que olhar. Existe um grupo que administra a Santa Casa há mais de 20 anos e que ele não tem mostrado essa eficiência administrativa da minha mesmice, que eu só falo disso. Mas a cidade de São Carlos demanda de mais eficiência nos seus serviços. E a Santa Casa de São Carlos é de quem? Quem é o dono da Santa Casa de São Carlos? Se não a população de São Carlos. Não existe um grupo que domina aquilo. O dono da Santa Casa de São Carlos é a população. É para essa população que ela existe. Para servir essa população. E isso está acontecendo? Porque pelas queixas que a gente recebe em nosso gabinete, pelo aquilo que a gente ouve aqui dos demais vereadores, parece que a Santa Casa de São Carlos tem cometido inúmeros pecados em relação à saúde. Eu gostaria muito que realmente Deus iluminasse a cabeça daqueles que são gestores, administradores da Santa Casa de São Carlos, para que regessem aquele hospital de maneira mais adequada e que se espelhassem nos exemplos que eu aqui citei. São José do Rio Preto, Barretos, buscando uma eficiência de administração para que a cidade de São Carlos seja bem servida de serviço de saúde. A população não aguenta mais. Há muitos anos, todo dia nos nossos gabinetes, não é só no meu, de todos os vereadores, há reclamações de saúde, há pessoas com demandas de assistência e que muitas vezes não têm o acolhimento adequado, não têm o acolhimento ideal. No que diz respeito ao acolhimento, eu quero parabenizar o Hospital Universitário, porque lá sim, lá existe um acolhimento melhor. As pessoas parecem um tanto mais envolvidas, um pouco mais, há um serviço mais humanizado. Então, o que é que está faltando para a Santa Casa ao longo dessas 2 décadas ou mais em que essa administração está lá trabalhando? O que há de errado? Precisa pegar no breu, né, como diz no popular. Precisa ingressar e assumir o hospital como um centro de atendimento, de acolhimento e de respeito à população, com humanização do serviço. Porque o que a gente tem ouvido não é queixa só, Marquinhos Amaral, do serviço de diálise, não. É do serviço de neurocirurgia, é do serviço de cirurgia geral, muitas queixas em relação a algumas mudanças que houve na UTI infantil. Ou seja, o hospital está tendo problemas. Mas as equipes não são ruins, tanto não são ruins que assumem serviço em outras cidades. Então nós temos que olhar, o problema é técnico ou ele é administrativo? Essa é a pergunta. Se existe um problema técnico, quem tem que detectar é a administração. A administração que está lá, como eu já falei, há mais de 2 décadas, tem que começar a reagir. Precisamos de eficiência administrativa em nossa cidade. Essa é a mesmice do Chico Louco. Muito obrigado, boa tarde.